A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Bem, neste dia nós trazemos a meditação do Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 24, a partir do primeiro versículo, onde nós encontramos falando a respeito do sermão profético, o princípio das dores. Então vamos ler agora essa passagem bíblica, muito interessante para a nossa edificação, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e irão, trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o tempo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Como devemos proceder diante do cumprimento das profecias? Como nós devemos nos comportar diante daquilo que o mestre disse que iria acontecer? Bem, aqui no primeiro versículo, capítulo 24 de Mateus, diz que quando Jesus ia saindo do templo, os discípulos se aproximaram-se dele para lhes mostrarem a estrutura do templo. Então, como todos nós sabemos, Jesus é de descendência dos hebreus. E das 12 tribos, aqui ficou remanescente a tribo de Judá. Por isso, Jesus, ele é judeu. A salvação vem dos judeus. Jesus, como um bom judeu, ele estava no templo. Ele estava ali como todo bom religioso da época. O templo dos judeus era a sinagoga. Então, o que isso nos ensina? Quando a gente vai ler Hebreus para os tempos de hoje, né? Os tempos que nós vivemos, Hebreus 10, 23 a 25, diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança,
porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, nem deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. O templo não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas todo salvo quer estar reunido com outros salvos para adorar e cultuar aquele que o salvou. Então isso parte da nova natureza. Em qualquer época da história da igreja, sempre os cristãos estavam se reunindo nos templos, nas casas, mas não deixavam de estarem juntos para comer o pão, para celebrar a ceia do Senhor. E isso nós todos hoje devemos fazer com amor, né? Com prazer, com alegria. Então Jesus, saindo do templo, junto com os seus discípulos, eles então ficaram admirados com a estrutura daquele templo. Esse templo, ele foi construído por Salomão, por isso que ele foi chamado Templo de Salomão. Mas esse templo ele sofreu uma primeira destruição quando Nabucodonosor, foi no ano 587 a.C., né? Ele sitiou a cidade de Jerusalém, foi naquele tempo da deportação para a Babilônia. Depois, passado um tempo, esse templo ele foi reconstruído. O rei Herodes, chamado o Grande, então ele reconstruiu, ampliou, embelezou, ficou uma coisa assim formidável. E os historiadores e os comentaristas bíblicos concordam em dizer que esta palavra que o Senhor diz aqui no versículo 2, quando Jesus diz, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, depois de Cristo, quando o imperador Vespasiano estava ali dominando, o mundo de Roma, aí então o seu subalterno, o general comandante Tito, ele enviou soldados para cercar Jerusalém, porque estava havendo ali uma revolta. Como o povo judeu ele era dominado, ele queria se libertar do jugo romano. Por isso nós vemos o partido dos Zelotes, e quem fazia parte desse partido era Barrabás. Por isso que quando se perguntou Pilatos, quer que solte quem? Barrabás ou Jesus? O povo, claro, tinha mais simpatia por Barrabás. E o povo então sempre queria, o povo judeu, ali na Palestina, querendo se libertar do jugo romano. E houve uma revolta nesse tempo. E aconteceu que essa grande revolta judaica ela foi impedida, sufocada. E quando esse exército do general Tito chegou lá, a cidade ela foi destruída, não é? A cidade foi destruída. E o que aconteceu? O templo foi derribado. O templo foi derribado e aqui está o que aconteceu, na história da igreja. Depois se tentou reconstruir o templo, houve uma terceira destruição, e o que acontece é que de lá para cá só está lá agora aquilo que é chamado o Muro das Lamentações.
O Muro das Lamentações é o que restou, né, do templo. E aí então o Senhor diz que tudo seria derribado. Versículo 3 diz que, estando assentado no Monte das Oliveiras, então aqui nós vemos uma escola bíblica no Monte das Oliveiras. Então, não importa se o ambiente está fechado ou o ambiente está aberto, né? Nós estamos vivendo hoje tempos em que nós estamos nos guardando, né, desta pandemia, mas não importa se você está no lar, se você está na varanda. Como a Bíblia diz, pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, podemos também acrescentar, pregar no lugar de costume ou fora do lugar de costume, onde a gente estiver, numa praça, em alguma sala. Todo momento é tempo de a gente anunciar a palavra do Senhor a toda a criatura. Então aqui o Senhor ele diz assim, aqui o Senhor diz então, os discípulos perguntaram, foi uma curiosidade que todas as pessoas têm, é natural. Diz quando estas coisas vão acontecer, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles queriam saber. E aí o Senhor, ele diz assim, no versículo 4, respondendo, acautelai-vos. Aqui o primeiro procedimento nesse texto que nós devemos ter quando nos depararmos com o cumprimento das profecias. Acautelai-vos, nós devemos ter cautela, porque está escrito em 1 João 4,1, provai se os espíritos vêm de Deus. Muitos enganadores se têm se espalhado pelo mundo. Então a palavra de Deus diz, provai se os espíritos vêm de Deus. Então nós precisamos testar, verificar se realmente é ou não do Senhor. 1 Timóteo 4,1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,21, examinai tudo e retende o bem. Então, quando nós vermos grupos, pessoas, determinando data, dizendo que vai ser esse ano para o ano, fazendo jogo de numerologia, nós devemos estar atentos àquilo que a palavra do Senhor diz. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Nós podemos acompanhar os acontecimentos no noticiário e verificar realmente que a Bíblia ela tem razão, mas jamais estarmos dizendo que Deus me revelou, Deus me mostrou que vai ser hoje, que vai ser amanhã, que vai ser tal horário, que vai ser tal ano. Não. Jamais nós devemos dizer estas coisas. Devemos estar afirmando se vai ser nesse tempo, se vai ser naquele, nós devemos ficar atentos. Então, cuidado com as seitas apocalípticas. E continuando a dizer, versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O versículo 11 também diz, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o que nós vemos acontecer nos nossos dias? Realmente, é o que nós estamos verificando. Muitos estão querendo aparecer mais do que
a própria pessoa do Senhor Jesus. Muitos estão a dizer, eu trago uma nova revelação, eu recebi uma mensagem de Deus, não agravando a todos, mas nós devemos estar vigilantes nesse aspecto, porque nem tudo que reluz é ouro. Então, o versículo 6 diz, ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Este é o segundo procedimento que nós devemos ter quando nós estamos diante do cumprimento das profecias. Não vos assusteis, porque é mistério, tem que acontecer, queira ou não, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Então, primeiro, acautelai-vos. Segundo, não vos assusteis, porque tudo que o Senhor Jesus disse que iria acontecer, está acontecendo e vai acontecer. E continua a dizer aqui, não se assuste, porque isto vai acontecer, mas ainda não é o fim. Sempre na virada do milênio, na virada dos séculos, o mundo fica em polvorosa. As pessoas começam a dizer, o mundo vai se acabar, e fazem loucuras. Mas o Senhor está a dizer que nós não devemos ficar assustados. Este é o segundo comportamento que nós devemos ter. Versículo 7 diz, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, muitos acontecimentos, coisas ruins acontecendo em vários lugares, inclusive no Brasil. Nós estamos presenciando estas coisas. Mas o versículo 8 diz, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Esta expressão aqui lembra aquilo que a mulher, quando está grávida, ela sente quando está próximo do nascimento da criança. Aí vem as contrações, e toda mulher que já gerou sabe muito bem do que isso quer dizer, mas nós devemos trazer agora para o lado espiritual. Então, quando a mulher está prestes a gerar uma criança, ela começa a ter contrações, as contrações de uma hora, de meia hora, de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos. Então é hora então já de dizer, olha, vamos levar para o hospital, porque a criança já está para vir à luz, para nascer. Então este é o princípio das dores, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que nós estamos vivendo neste dia, o mundo inteiro, todo mundo experimentando, várias coisas acontecendo. Então o princípio das dores, não sabemos a data, o dia, a hora, em que estação do ano, mas nós temos uma dica, nós temos, podemos perceber, nós podemos supor, não podemos afirmar qual é a data, qual é o horário, qual é o mês, qual é o ano, mas nós já podemos supor por aquilo que está acontecendo. E no versículo 9 diz, não vos hão de entregar para ser atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então aqui a Bíblia está falando de cristofobia, ou seja, o ódio às coisas de Deus, aos cristãos. No livro de Hebreus, nós encontramos aqui, dizendo desta maneira, o capítulo 10, 23, diz, tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então a palavra de Deus diz, 1 João 3,13, que nós não devemos nos admirar se o mundo nos aborrece. Então aqui nós estamos vendo a palavra de Deus nos mostrando como é que nós devemos encarar as situações, né, contrárias ao cristianismo. Então aqui diz no versículo 10, neste tempo muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. São os dias odiernos, os dias de hoje, que nós estamos vivendo isso. Né? No versículo 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui neste texto é a terceira recomendação, como nós devemos proceder. Primeiro, nós aqui temos a orientação, acautelai-vos. Segundo, não vos assustei. E aqui, por terceiro, aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então nós temos hoje a rede de radiodifusão bíblica está pregando o evangelho no mundo inteiro, em várias línguas e várias nações. Então cada vez mais o mundo está sabendo, está conhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e que é Ele que é o Senhor, o único Salvador. Então, concluindo esta palavra, como diz em Lucas 21, 28, quando estas coisas começarem a acontecer, olhe para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, recapitulando, como é que nós devemos proceder diante dos cumprimentos das profecias? Primeiro, cautela. Segundo, não se assuste. E por último, perseverar. Porque todo aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. E Deus lhe abençoe, você e a sua família. E vamos avante, Canaã é logo ali, um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito estejam na sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.